Gente, boa tarde, tudo bem? Sumidas por motivo de acidente doméstico, uma semana tomando antibiótico, mas agora eu tô aqui para falar um pouquinho com vocês sobre autoestima. Esse foi o papo que pipocou no consultório essa semana, mesmo um pouco debilitada eu atendi, e hoje a gente tem atendimento popular presencial, tô indo pra clínica daqui a pouco. Mas aí na hora do almoço é a hora que eu me dedico aqui aos conteúdos do YouTube, do Instagram, as lives e tudo mais. Gente, o papo que eu queria bater com vocês hoje é bem sincerão. Eu estive com a minha amiga ontem, uma amiga das antigas, assim, que me conhece desde os 17 anos, a Bruna. E foi muito especial estar com ela porque eu precisava um pouco desse resgate, sabe, de quem eu sou. E quando a gente encontra pessoas bacanas, né, que sempre foram respeitosas com a gente, pessoas que têm caráter, índole, que sabem quem a gente é, em momentos que a gente está em transição, que a gente está vivendo alguma crise existencial, faz muito sentido, porque essas pessoas elas vão lembrar mesmo das nossas belezas, né, em um mundo que muitas pessoas não olham para as outras, né? Se vocês perceberem como estão os encontros presenciais, assim, até a coisa do contato visual não tá acontecendo muito. A gente vê alguns encontros acontecendo das pessoas no celular, né? A pessoa sai de casa às vezes para tomar um café com um amigo, chega lá o amigo fica no celular. Chatão isso, né? Mas é um momento diferente, né? Que a gente precisa entender quais são os comportamentos das pessoas e com quem a gente quer se relacionar. Sabe, nossa prosa ontem foi muito sobre isso, né? Sobre como a gente quer... qual que é o tom que a gente quer dar pra nossa vida? Quem vai fazer parte da nossa intimidade? Né? Até fiz uma postagem agora há pouco falando disso, né? Que intimidade sem critério só vai trazer um inimigo com muitas informações. Só vai criar um inimigo com muitas informações. Eu nunca fui dessa onda de inimigo, de não gostar das pessoas, de ter rivais, de ter... Ai, tem inveja. Ai, tem inveja de mim, tem inveja da pessoa. Eu nunca tive isso. Porém, eu ando num momento que o facão tá na mão, sabe? A peixeira tá na mão e eu tô cortando mesmo. Principalmente quem não respeita meus limites e quem não me enxerga em totalidade, sabe? Pessoas que não respeitam quem eu sou, pessoas que são invasivas. Eu tô assim, ó, passando a peixeira. E eu falo que depois que você faz desligamento emocional com alguém dentro do seu núcleo familiar, depois que você passa por uma decepção com uma pessoa que era muito íntima sua, você, assim, o resto, gente, é fichinha. Você fica mais criterioso, sabe? É aquele lance de tirar flores do que acontece com a gente, sabe? Quando você dá a volta por cima, você olha e fala, cara, se a pessoa que dormia comigo teve um comportamento super babaca, é isso, sabe? O resto é o resto, sabe? Pessoas que cresceram em lares abusivos, né? Que tiveram seus tutores desrespeitosos, foram muito humilhados e tal, cara... O resto é fichinha, sabe? O que a gente passa na rua, o que a gente passa com as pessoas que estão chegando é fichinha. Oi, Gabi. Tô falando um pouco do que pipocou no consultório e trazendo algumas reflexões pra gente sobre autoestima. Hoje eu vou colocar um pouco esse assunto na mesa, querendo entender de vocês também o que vocês entendem por autoestima. Eu tô muito debruçada sobre esse tema na minha vida pessoal e também estimulando isso no set terapêutico, né? As pessoas que têm consulta comigo, elas acessam muito partes delas que elas ainda não conhecem. A gente tem uma ideia muito fraca do que é autoestima, por isso que eu queria que vocês respondessem pra mim como vocês enxergam a autoestima, o que é autoestima pra vocês. E eu tenho entendido que a autoestima é a gente saber... Eu até vou ilustrar aqui um pouco com algumas coisas que eu vi essa semana, insights que eu tive, mas assim, imagina que a gente tá jogando um jogo e você tá ali nesse jogo, né, com outras pessoas, e você coloca na mesa peças que vão fazer você ganhar, né? E aí você precisa saber que peça colocar, em que momento colocar, que peça encaixa com o que, nesse jogo que é a vida. A autoestima é você saber que habilidades você tem, que peças você tem na mão, é saber cada detalhe sobre você. Peças que são ruins, né? Que nem quando a gente tá jogando cartas, assim, que vem uma carta ruim e você precisa de uma carta melhor pra vencer aquele jogo. Autoestima é você saber do seu jogo, é você saber o que você tem ali e ir validando isso. E eu percebi ao longo dos anos que pessoas que têm autoestima baixa geralmente foram negligenciadas na infância, geralmente foram humilhadas, sofreram abuso, rejeição, abandono.
elas têm características muito fortes na hora da construção dessa personalidade, desse self. E aí esse ego fica muito fragilizado. Essa pessoa não pode contar com ela mesma. É como se ela achasse que ela não tem recurso próprio para passar pela vida, né? E aí ela fica sempre esperando que o outro coloque a peça certa ali para ela, que o outro fale, nossa, como você tem boas peças. Só que assim, gente, cada um tá com as suas peças na mão, cada um tá jogando o seu jogo, entendeu? É que nem carteado, assim, né? Jogo de azar, sei lá, jogo... Eu tô tentando lembrar o nome, cassino, né? Que a gente vê nos filmes. Eu nunca fui particularmente, mas assim, é meio que isso, assim, poker. Tô tentando lembrar o nome, é poker. O cara tá ali, ele tá tentando te sondar e tal, mas é pro benefício dele, ele quer ganhar, né? E a gente vai pra vida com muita inocência quando a gente é negligenciado. A gente acha que as pessoas estão querendo o nosso bem, e muitas das vezes elas não estão, ou elas não estão nem aí, porque elas estão focadas no game delas. E ter autoestima, por isso que eu falo que é uma linha muito fina, assim, entre ser egoísta e cuidar de si mesmo. Até quando a gente fala, por exemplo, né, eu no grupo de práticas essa semana, falei um pouco sobre a gente bater nos pais. Eu usei esse termo. E aí eu expliquei que quando a gente fala dessa maneira, a gente precisa entender que aquela criança que sofreu abuso psicológico, ou que foi abandonada, ou que se sentiu rejeitada, que se sentiu abandonada, fazendo esse recorte, ela tem todo o direito de reivindicar esse pai e essa mãe na fase adulta. Isso dentro do set terapêutico cabe. Eu não disse metaforicamente, né? Eu não disse, na verdade, pra pessoa ir lá e bater no pai e na mãe real. Eu quis dizer isso, que essa criança é que precisa dizer que isso estava errado, que ela se sentiu mal. E a gente não tá aqui julgando que essa pessoa que tá ali lidando com essas barras com pai e mãe no set terapêutico, a gente não faz juízo de valor. Esse pai, essa mãe, deu tudo que tinha, era o melhor, não sei o quê. Tudo bem, a gente sabe tudo isso. O pai às vezes saiu pra trabalhar, a criança se sentiu rejeitada. Você fala, nossa, mas a pessoa tinha que trabalhar, ela tinha que comprar as coisas pra criança, nutrir a criança, sustentar aquela criança. A gente sabe disso, mas a criança não sabe. O que ela sentiu e o que ela carrega hoje é o que interessa. Né? A gente precisa dar lugar para essa criança que não foi ouvida, que não foi vista, que foi abandonada e lá. Porque se a gente não faz isso, o que acontece? É essa pessoa que acha que não merece nada, essa pessoa que acha que não merece atenção, essa pessoa que fica atraindo pessoas difíceis, essa pessoa que quando vai se relacionar com qualquer tipo de pessoa atrai narcisista, atrai pessoas manipuladoras, atrai pessoas muito difíceis. Então assim, falei difíceis acho que 15 vezes, mas é isso, difícil. Então vamos melhorar isso. Então se no set terapêutico a gente abre uma janela pra bater nesse pai e nessa mãe, no sentido de dar espaço pra essa psique desopilar raiva, desopilar choro, desopilar essa sensação de que não foi vista e não foi olhada e não foi querida e foi abandonada, a gente libera esse adulto de ficar nesse padrão de repetição, de ficar atraindo essas pessoas que estão aí fazendo mal pra esse indivíduo. E por tudo essa pessoa pede desculpa, a pessoa coloca limite e se sente culpada. A pessoa não foi trabalhar e se sente culpada. A pessoa faltou no serviço uma vez no ano, mas nossa, que culpa. No outro dia chega no serviço achando que todo mundo vai humilhar, que o patrão vai mandar embora. Tudo isso é falha na Matrix, gente. É falha na Matrix. A gente tem um aparelho psíquico que a gente não sabe usar e que a gente sabe muito pouco. E agora, com tudo que tá acontecendo com essa coisa digital e não sei o que, a gente vai ter que tomar conta da nossa vida. A gente vai ter que começar a dizer não pras coisas. A gente vai começar a ter que falar isso aqui pra mim não faz bem, né? Tem um amigo psiquiatra que ele tava falando essa semana até depois eu achei um post, compartilhei também. Que a pessoa não caminha mais, não lê mais, não conversa mais. E aumentaram os números de visita. Aumentou-se o número de casos psiquiátricos. Cara, é lógico, você não tem tempo pra você não cuida do seu aparelho psíquico. Você vai ter problemas psiquiátricos. E aí você vai lá e faz a escolha de usar medicação, e você perde o libido, e você tem outro problema. Porque o libido é o que faz o dinheiro acontecer, é o que faz a criatividade acontecer, é o que faz o sexo acontecer. E aí você não tem mais vida. Você vira um grande robozão. Então, assim, gente, começa pela autoestima. Começa pela autoestima de procurar uma terapia, de procurar uma academia, de procurar ir no parque, andar, pisar na grama, de ler um livro. Comece por essa autoestima. Pela coisa de estimar a si mesmo, de colocar você em primeiro lugar,
de mapear seu jogo, de saber quais são suas habilidades, quais são suas sombras, o que de feiura você faz, o que de beleza você faz, o que você tem de belo, o que você tem de esquisito, o que você não gosta em você. Comece falando de você. Quando você vê uma pessoa que fica falando mal dos outros, você pode saber que ela tá por dentro assim. Então, assim, é uma falta de cuidado. O nosso corpo sente quando a gente fala mal dos outros. O nosso corpo sente quando a gente fala de notícia ruim, fica falando de coisa pesada. Isso só baixa a nossa vibração, adoece o nosso corpo, a nossa mente, o nosso espírito. Pra que isso? É estima própria a gente escolher o que a gente vai assistir, a gente escolher ler um livro, a gente escolher pisar na grama, a gente escolher nossas parcerias, escolher quem vai ser amigo nosso, quem vai entrar dentro da nossa casa, escolher não colocar álcool pra dentro todo dia. Nesses dias também eu vi uma coisa sobre álcool muito forte, que a pessoa falava, o álcool é usado para tirar a essência das coisas, né? Colocar álcool lá na planta e tirar a essência para fazer alguma coisa. E aí, quando a gente bebe o álcool, também ele tá tirando a nossa essência de certa forma. Então, assim, beba com moderação, beba de forma recreativa, não vire escravo de bebida, não vire, não torne a bebida um vício para você, né? Porque como a bebida a gente passa pano, tem uma galera que é viciada em droga, aí também não dá, né? Aí a gente não aceita. A pessoa viciada em bebida, gente, também não dá. Porque a pessoa que tá se relacionando com vício, ela não tá disponível emocionalmente para se relacionar com mais nada. Ela só vai se relacionar com vício. E aí, quantas dessas pessoas a gente tem na nossa vida? Ai, bebe muito. Ai, que pena. Que pena. Vai entrar na sua vida, vai fazer um estrago. Por quê? Porque não tá disponível para se relacionar, não tem energia vital para isso. Sabe? Então, assim, vamos começar. Vamos começar por algum lugar, e esse lugar pode ser por você, pela sua própria vida, se estimando mesmo, vendo suas conquistas. Cara, às vezes você superou um trauma sozinho, parabéns. Às vezes você passou por uma semana super difícil que ninguém te cuidou, parabéns. Às vezes você não estava conseguindo nem mexer o pescoço, de dor horrorosa, parabéns. Que você conseguiu passar pela semana, conseguiu trabalhar, conseguiu fazer suas coisas. Eu essa semana refleti muito, cara. Eu fiquei muito mal, muito mal. E eu tive cuidados muito bacanas de pessoas que eu escolhi estar perto de mim, pessoas que me cuidaram de diversas formas. Eu tive cuidado desde a pessoa me dar comida, da pessoa me dar um remédio para eu colocar no pescoço porque a coisa foi feia, e da pessoa me levar no pronto atendimento. Então, assim, isso não tem preço. Isso é rede de apoio. A gente precisa ter no que se apoiar. Escolher quem são as pessoas próximas a nós, tá falando de apoio, tá falando de estima por nós. Se eu escolho pessoas erradas para estarem do meu lado, eu não estou me estimando, porque na hora que eu precisar, eu vou passar perrengue sozinho. Porque na hora que eu precisar, eu não vou ter nesse game aí ferramentas para jogar, boas peças para colocar. Na hora que eu passo uma dificuldade, eu tenho lá as peças que estão perto de mim, que são valorosas, e na hora que elas precisam de mim, eu também sou valorosa para elas, porque eu também sou boa amiga, e aí eu também me parabenizo por isso, e aí minha estima aumenta, porque eu sei que eu sou boa amiga, entende? E aí eu não preciso de validação dos outros. E aí quando o outro vem e fala assim, você não foi uma boa amiga, eu não fui com você porque você não mereceu, você foi babaca comigo, eu vou ser babaca com você. Mas as pessoas... a gente não pode tratar as pessoas como elas nos tratam. Às vezes a gente pode sim. Às vezes eu vou precisar fazer isso porque é o meu jeito de colocar limite. Para uma pessoa que tem dificuldade de pôr limite, às vezes é desse jeito que ela vai conseguir. E vai aprendendo, e vai melhorando. E vai melhorando. Né? Eu falo que eu fui do 8 a 80 porque eu tenho um gênio bem forte, né? Eu sou taurina. E aí, oi Ryuji, que bom que você sempre aparece aqui. Eu tô te devendo um áudio, mas hoje ele chega. Eu tive uma fase, eu fui meio 880 no meu processo de amadurecimento, porque é isso, né? Eu fui criada num lugar de muito isso, assim, de muita agitação, de fala o que quiser e ofende, não sei o quê. Então eu tinha muito isso, né? De segurar a onda, porque eu não queria ser desse jeito, mas aí quando eu era, também eu era. E aí agora na fase adulta, eu falei, não quero palavrão, então muito dificilmente eu falo. E eu não quero mais embates, né? Então eu fujo de briga e tal. Mas eu entendi aquela polêmica, né? Que a Ana Paula Renault levantou aí nessa época do Big Brother, que é o quê? Permita-se ser mal vista. E eu comecei a revisitar a minha história e ver que todas as vezes que eu coloquei limite, principalmente em ambientes machistas, em ambientes
da própria comunidade LGBT, que a gente fala, nossa, deveria ser unida, não é, né? Que eu me posicionei que, nossa, mas que difícil você. É difícil mesmo, porque quando você invade o meu espaço, você invade o que é meu, eu vou ter essa reação, eu não vou ser legal. Eu vou ser legal se você respeitar o meu espaço. E aí eu validei isso em mim, sabe? Eu validei isso em mim. Então hoje eu sei quem eu sou. Eu sei que eu sou uma pessoa bacana, eu sei do meu caráter, das minhas virtudes e tudo, mas na hora que precisa ser uma chatona, eu sei ser uma chatona. E aí quando o outro chega e fala assim, você foi uma chatona. Eu sei. Eu sei falar de mim e eu sei porque eu fui chatona. Porque você ultrapassou meus limites, porque você foi babaca comigo, porque você fez o que não deveria fazer comigo e eu não gostaria que você fizesse de novo. E se você fizer de novo, eu vou ser babaca de novo. Entende? A gente evolui espiritualmente, a gente se trabalhar, não quer dizer que a gente vai sentar no cume da montanha e vai ficar lá vivendo de ar. A gente não tá nesse nível. A gente está trabalhando para chegar lá, né? Eu gostaria muito de me iluminar ainda nessa vida. Talvez aconteça, pode ser. Tem gente que se ilumina do nada com uma coisa nada a ver, né? Nada a ver no sentido de coisas não óbvias, né? Pode ser que a gente se ilumine nessa vida, mas a gente não é um Buda ainda. Né? A gente não consegue ainda ficar passando pano pra coisa estranha. A coisa do ativismo mesmo. Tem gente que fala, não vou me envolver. Cara, você pode não se envolver, mas e depois? Sua consciência vai ficar tranquila? Ativismo ambiental. Esse El Ninho aí batendo na nossa porta. Aquecimento global na nossa porta. Guerra, tem 26 no mundo. Eu vou me alienar? Eu não consigo ir lá resolver o problema da guerra, mas eu consigo aqui vibrar alto, resolver essas coisas da melhor maneira, ficar na emoção na hora que ela vier pra ela não ficar se arrastando atrás de mim. Porque se eu tô chateada com uma situação e eu não coloco pra fora, na hora que explodir, eu só vou estar uma bigorna no meu pé, entendeu? Uma âncora me arrastando pra baixo. Parece incoerência, gente, mas não é. Eu saber de mim é saber liberar essas coisas. Porque senão eu fico arrastando. Sabe aquela coisa de chupar laranja e arrastar o bagaço? Você vai ficar arrastando bagaço pro resto da sua vida? Não, já vai resolvendo. Consegui fazer dessa maneira que não foi tão legal. Parabéns. Você deu parabéns no fim do dia. Hoje eu fui uma chatona. Parabéns. Foi. Amanhã tenta não ser tanto, então. Pra não ser tanto, então talvez essa pessoa que tá na minha vida aqui, ela não possa mais ter tanto acesso à minha vida. Tá bom, ela vai começar a ficar em outro lugar emocional, psicológico seu. A pessoa do trabalho, não tem como eu não conviver com a pessoa. Tá bom, mas você vai colocar ela em outro lugar psíquico, outro lugar psicológico. Você vai colocar ela em outro lugar. Ela não vai mais precisar ficar colada com você, emocionalmente falando. Você não vai mais contar da sua vida pra ela. Não contar das suas intimidades pros outros, gente, é proteção, é autoestima. Faz uma lista do que é autoestima pra você, que você vai ver que a gente sabe nada de autoestima. Eu falo isso por mim. A gente sabe nada. A gente fica nessa do skincare. Aí quando a gente muda do skincare, a gente vem pra umas de eu tenho que me estimar, eu tenho que gostar de mim. Aí a gente olha e não gosta do que a gente vê, porque a gente não valida, porque a gente não aceita, porque a gente não entende, porque a gente não gosta da gente, não aprendeu a gostar. E aí quando a gente começa a falar, não, eu quero saber o que é autoestima de verdade, sustentar isso dentro de mim. Aí a gente vê que a gente não sabe. Então tem que começar, gente. Começa hoje. Hoje. Escreve quais são as minhas habilidades. O que eu tenho de mais bonito em mim. Né? Que nem, por exemplo, quando foi tirar o siso, eu tive um problema e eram 4 sisos que precisaram ser tirados. O dentista não conseguiu tirar. Eu era novinha, 14 anos, sozinha no dentista. O cara forçou a minha boca, eu tive paralisia facial, um horror. E ele não tirou os de baixo. Ele tirou só os de cima. Ele tirou, então, tirou os de cima, não tirou os de baixo. Eu tenho os dentes encavalados embaixo. Você poderia fazer um tratamento, deixar os seus dentes retinhos e tal? Poderia. Mas ainda não fiz. E não sei se eu vou fazer, particularmente falando. Eu tenho dentes muito bons. Eu fui ter cárie com 25 anos. 1, 2 que eu tive, nunca mais. Só tenho dentes ótimos. E a minha arcada dentária é bonita, ó. Tá vendo? Aí eu vou ficar olhando pros dentinhos tortos de baixo e eu vou olhar pra minha arcada dentária que é bonita. Entendeu? Eu vou ficar olhando pra minha arcada dentária que é bonita. Né? Eu tô com a sobrancelha bem tortinha, que faz um tempo que eu não tiro profissionalmente, eu mesmo que tô dando um jeito. Aí eu vou ficar olhando a minha sobrancelha falando assim, nossa, tá freia essa sobrancelha. Eu vou ficar falando isso? Não, gente, tá por fazer. Vamos aceitando que ela tá assim por enquanto.
Sabe? Eu tô feia. É isso. Aí quando vê, cara, eu quase morri essa semana, entendeu? É isso. Eu tive que cuidar da minha saúde, tomei medicação. Eu não tomo remédio há muito tempo. E aí tomei antibiótico. Fiquei detonada, triste, com raiva. A medicação me trouxe várias emoções ruins. Aí eu quero estar linda, eu quero ter tirado sobrancelha, eu quero ter feito depilação, eu quero ter. Não, eu não fiz nada. Entendeu? Mas eu cuidei de mim. Eu me recuperei. Foi o último dia do antibiótico ontem. Hoje eu tô pronta pra outra. Não, pronta pra outra não, porque foi doloroso, gente, o que eu passei. Eu não vou contar porque não precisa, mas foi doloroso. Foi um acidente doméstico que eu tive. Então, e é isso, né? É isso. Então eu tô aqui pra falar que eu tô muito bem com todas as reflexões. Hoje eu vou fazer atendimento popular presencial. Tô indo pra clínica agora. Tem atendimentos também com agenda fora do programa popular, que eu coloco alguns horários na minha agenda, né, pra beneficiar a população. Mas assim, tô indo bem, sabe? Tô bem, tô me movimentando bem, tô indo na academia bem. Então assim, voltei ao meu normal, sem dores. Tô com pouca dor só. Mas é isso. Nos estimem. Como é que é? Se estimem para que os outros também te estimem. E para quando alguém chegar perto de você, seja genuíno, verdadeiro e que você viva as melhores relações. Gente, toda vez que eu entro aqui é pra desejar que vocês fiquem bem, sabe? Que todos fiquem bem. Oi, Helenzinha, tudo bem? Eu tô saindo aqui, depois você termina de assistir. Você também, Gabi. Porque assim, eu desejo que vocês fiquem bem, todos fiquem bem, que a gente evolua. Se vocês evoluem. Se vocês evoluem, eu evoluo. Se meu vizinho evolui, eu também evoluo e a gente faz parte da mesma consciência. Então eu desejo muito que vocês fiquem bem, tá bom? Um beijo, muito obrigada pela companhia e a gente se vê logo mais.